Presidente, caros colegas, boa tarde. O título da minha intervenção de hoje é o seguinte: o Governo deve promover e divulgar a governação eletrónica, reforçando-a com a sua concretização próxima dos cidadãos, reduzindo as desigualdades e apostando na prestação de serviços públicos de qualidade. Os sucessivos confinamentos e as medidas de distanciamento social resultantes da pandemia pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no início de 2020 e que se estenderam até a presente data, aceleraram a necessidade de prosseguir com a implementação do processo de digitalização da administração pública, aumentando e promovendo a utilização de meios eletrónicos para a realização de serviços administrativos, facilitando o acesso aos cidadãos e empresas aos serviços públicos eletrónicos do Governo da Raia. As recentes introduções na plataforma eletrónica uniformizada dos serviços públicos, também conhecido como Conta Única de Acesso Comum, no âmbito da entrada em vigor da Lei nº 2/2020, Governação Eletrónica e do Regulamento Administrativo nº 24/2020, Regulamentação da Governação Eletrónica, melhoraram a prestação de alguns serviços à população, eliminando a burocracia e estabelecendo uma maior eficiência à rotina interna desses mesmos serviços públicos. No entanto, importa também referir que a inação, ou seja, a lenta adoção da continuidade de lançamento de muitos outros serviços de outras entidades públicas, resultarão em custos financeiros elevados, cujo impacto se refletirá em aumento da despesa pública, com gastos acrescidos na aquisição de serviços externos, para além de passar uma imagem negativa em geral da administração pública. Para além da prestação dos serviços públicos de qualidade, a governação eletrónica racionaliza e aumenta a transparência da gestão e confere uma maior operacionalidade dos serviços públicos, eliminando a metodologia obsoleta administrativa, otimizando os processos internos e externos, removendo bloqueios e processos burocráticos, com a eliminação do preenchimento de formulários desnecessários, cuja informação pode ser obtida através da digitalização dos processos e da centralização das infraestruturas, através também do cruzamento de dados armazenados nos diversos serviços públicos. Um fator crítico para o sucesso da governação eletrónica é a capacitação e motivação dos recursos humanos da administração pública, sendo necessário investir decisivamente na sua formação e no seu envolvimento, através da implementação descentralizada do desenvolvimento de competências, tornando todo o processo mais transparente e mais expedito. A atual anarquia na construção das páginas eletrónicas dos serviços e das entidades públicas, nomeadamente a disparidade na identificação, navegação, interações, tecnologia e acessibilidade, para além do desrespeito pela utilização das línguas oficiais, com a proliferação inusitada de erros gramaticais ou a mistura das línguas oficiais com a língua inglesa num mesmo setor, ou ainda a ausência de uma coluna específica à legislação, normas e regulamentos, respeitando a cada um dos respectivos serviços e entidades públicas, são apenas alguns dos muitos exemplos que condicionam a sobremaneira a prestação de serviços de qualidade pela administração pública, confundindo os utilizadores e resultando num sentimento de desconfiança em relação ao acesso das plataformas eletrónicas, pelo que o plano de ação terá de ser substituído por políticas eficientes de gestão centralizada em alinhamento com a legislação implementada. Assim, recomendamos a uniformização das plataformas digitais dos serviços e das entidades públicas, sem exceção, para que implemente uma identidade visual consolidada, um fator decisivo para a identificação e confiança dos cidadãos na sua utilização, com uma coluna própria e obrigatória, onde constem a legislação, normas e regulamentos, respeitando a cada um dos respectivos serviços e entidades públicas, para facilitar a consulta aos cidadãos. Recomendamos também que a uniformização do menu de navegação, para facilitar e diminuir o processo de procura e acesso aos conteúdos e respectivas funcionalidades, no âmbito da categorização da linguagem ou da extensão. Muito obrigado.